Ouvintes da Rádio NBC FM, vamos dar início ao nosso programa Eles e Ela. Depois da musiquinha aí do Japonesa Federal, que nós já tocamos no programa passado, vai virar hit aqui no programa para essa Operação Lava Jato e a corrupção no país. Vamos iniciar aqui nosso programa. Primeiramente eu quero deixar um comunicado aqui. Deixar um comunicado de um cidadão que perdeu uma carteira marrom, e nela estava sua carteira de motorista, além de outros cartões, em nome de Christian da Cruz Duarte. Ele pede para deixar na instaladora Luana, quem encontrar, ou então ligar para o telefone 3255-3902, 3255-3902. Começando nosso programa, comigo Sérgio, minha colega Gislaine e meu colega Alisson. Bom dia, Gislaine. Bom dia a todos. Bom dia, Alisson. Bom dia, Sérgio, bom dia, Gislaine, bom dia a todos os ouvintes da NBC. Mais uma semana turbulenta. Uma boa semana. Boa semana. Uma boa semana. Boa semana. Uma semana feliz. Desmascarando os hipócritas do nosso país. Muitas informações continuam aparecendo na mídia. Quem é petista desqualifica. Quem não é petista apoia, e aqueles que estão do lado da moralidade também apoiam. Quem não está do lado da moralidade não apoia. Essa é a verdade. E o isentão também, né? Ele também desclassifica, né? O isentão, na verdade o isentão ele é porque no coraçãozinho dele ainda bate assim uma estrela, né? Esse termo isentão, qual é a... Rodrigo Constantino. Não, na verdade não foi ele. Tá falando do isentão? Não, na verdade, quem criou esse termo isentão para falar daquele cara, né? Não, eu não sou partidário, mas nós temos que ver, né? Quem criou foi o Instituto Mises, né? No site deles criaram esse... Não, desculpa, o Instituto Liberal de São Paulo, que criou esse termo, o isentão, né? Que ele se cabe muito bem aquela coisa, aquela piadinha que uma vez eu botei ali no Facebook, que na verdade não era nem para ser uma piada, né? Do cara que estava em cima do muro, e de um lado apareceu um anjo e do outro lado um diabinho, né? E o anjo começou a insistir pro cara descer do muro e vem pra cá pro paraíso, aqui é bom, e uma hora só o anjo insistindo, o cara olhou pro diabinho: ô meu filho, e tu aí não vai falar nada? O diabo olhou: querido, o muro é meu. Amanhã nós teremos manifestações em todo o país, em algumas cidades. Alguns irão para as ruas contra o PT, outros irão contra o governo, outros irão contra a corrupção, cada um com o seu motivo para ir para a rua. Se é político, se não é político, se é moral, se não é moral, eu vou. Eu também vou. Gislaine também vai. Eu também vou. Infelizmente, mais uma vez, Imbituba fica sem manifestação. E, se eu não estou enganado, o único programa de rádio a incentivar as pessoas a irem para as ruas nesse domingo é o nosso programa Eles e Ela. E o único é informar certinho, né? Que sabe falar Thyssen, né? O único que fala Thyssen certinho, corretamente. Ou Thyssen, né? Na verdade, lá eles chamam de Thyssen, né? Thyssen, que é o terminal urbano de Florianópolis. As manifestações em Florianópolis serão iniciadas ali em frente ao Thyssen às 16 horas em Florianópolis, com o trajeto até o Trapiche, na beira-mar. Não é um trajeto muito longo, né? Nas outras que eu fui era até a Polícia Federal e era uma pernada enorme. É uma peregrinação até Imaruí, mais ou menos, né? Quase isso. Em Tubarão, a manifestação iniciará às 15 horas, logo após a procissão Senhor dos Passos. Sim. Não sei se o pessoal ali já vai apoiar, já vai se unir à manifestação contra o governo.
mas lá em Tubarão será em frente ao museu, ao início das manifestações. Algumas pessoas em Imbituba, poucas pelo que eu sei, algumas irão para Tubarão, outras irão para Florianópolis. As que irão para Florianópolis, eu posso dizer, por já ter ido em outras, é muito emocionante, e nós estamos tentando juntar em Florianópolis, no mesmo local, os imbitubenses que irão participar dela. Aqui em Imbituba, vamos fazer uma análise, pelo menos é a análise que eu faço. Por que não tem em Imbituba? Por que não tem em Imbituba, Alisson? Cara, eu me fiz essa pergunta, né, no exato momento que tu questionou isso nas redes sociais, né? Uhum. É complicado, Sérgio. O pessoal é meio acomodado. Na verdade, eu tô sendo bondoso, tá? O pessoal é meio acomodado. Não há um incentivo, né, maciço dos meios de comunicação para isso. Os formadores de opinião, que hoje eu acredito que os formadores de opinião em rede social, tem muita gente em rede social que tem mais audiência do que programas de rádio na nossa cidade ou até jornais impressos, também estão omissos, estão quietos, né, realmente não se manifestam. Eu acho que falta realmente sacudir a árvore, né, para a macacada cair, né, cair na real. E está faltando uma liderança para isso, lamentavelmente, né. Eu acho que no momento em que o brasileiro mais precisa tomar iniciativa própria e abdicar de lideranças, eu acho que está faltando aqui em Imbituba realmente uma liderança, alguém para sacudir, chamar, convocar mesmo as pessoas para ir às ruas. Gislaine, qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que assim, que eu percebo é que as pessoas realmente elas não têm interesse em participar das manifestações por não se achar em condições de cobrar o governo. Às vezes é uma coisa meio freudiana, né? Lá do inconsciente, né? O inconsciente ali, cara, como é que tu vai cobrar se tu isso... pode ser também. Isso, assim, isso foi implantado de uma forma e que as pessoas estão caindo e continuam na mesma mentalidade, se esquivando de cobrar a responsabilidade do governo, porque elas se acham indignas de ter esse retorno. Então, assim, ontem eu estava conversando na universidade com as minhas colegas e elas disseram assim, eu nem me interesso por política. Aí eu peguei e falei para uma delas, mas a política te afeta diretamente. As decisões que eles fazem lá no Congresso, diretamente elas influenciam na tua vida. E realmente eu percebo que as pessoas não têm interesse pela política. Nós ainda estamos engatinhando nessa responsabilidade individual de buscarmos o nosso melhor pela nossa capacidade. Ainda estamos no jardim de infância. Sim. A análise que eu faço, eu vou mais fundo. O que acontece em Imbituba é o seguinte, como eu escrevi na rede social, nenhum partido de Imbituba incentivou, conclamou seus filiados para participarem das manifestações amanhã. As instituições que se calaram. As instituições se calaram. Nenhum político conclamou seus eleitores para isso. E o que eu acho é que não fizeram isso porque os políticos, primeiro porque acho que não fica bem, porque a manifestação é partidária, talvez seja isso. Mas na verdade, no fundo, o que eu penso é que as eleições municipais estão aí e todos os partidos querem o PT do seu lado. Sérgio, aí eu não sei. Todos os partidos querem o PT do seu lado e não querem ir para as ruas, mas se manifestarem contra o PT, porque depois não vão ter cara para pedir o voto do PT em Imbituba. Isso é o que eu acho. É uma opinião, né? Exatamente, é a minha opinião. Eu até penso... Nós não temos hoje... Como é que as entidades hoje vão se manifestar também? Não entendo por que a associação comercial que está aí reclamando de que estamos em crise e não
se pronunciaram. Eu até pensei que assim a CDL fosse se manifestar. Sim, exatamente. Fizeram uma no ano passado. Quem que foi? As pessoas ligadas àquelas entidades que promoveram. Foram 100 e poucas pessoas que apareceram lá. O que está em Bituba já é muito. Falaram em 300, mas pelo que eu vi, lá tinha 100 e poucas pessoas. Tá? Não dá para esperar também a OAB se manifestando. Não, a OAB já está quase aparelhada. Não, até porque, né, o presidente da OAB esteve aqui, ele era afiliado ao PT. É claro que a OAB não vai se manifestar a respeito das manifestações. Então, já começamos por aí. Sérgio, eu penso também que o que pode acontecer também é o seguinte: as pessoas não querem estou me referindo à classe política, que deveria convocar as pessoas para ir às ruas. Eles não querem tomar um partido nisso, eles querem ficar ali em cima do muro, por causa desse momento de polarização, de divisão que o Brasil está vivendo. Né? Eles pensam, o cara lá ele vota no PT, mas quando eu sou candidato a vereador, a família dele vota em mim. Né? Também tem muito disso, né? Aquela questão, né? O Brasil está dividido, então eles estão com um pouco de medo disso, né? E o Brasil está dividido, 97% de um lado, 3% do outro. Exatamente, E o que tem mais é o seguinte, como a gente sabe, cada um de nós já escreveu sobre isso, a diferença entre quem é contra o governo e quem é a favor do governo é que para nós, não importa quem esteja sendo investigado na Lava Jato, nós queremos que sejam presos, que paguem pelo que fizeram, não importa de qual partido seja. Ao contrário dos petistas que vivem defendendo os seus ladrões. Que tem um exército para proteger, né? Porque o próprio Lula, quando deu aquela entrevista que se autodenominou Jararaca, ele influenciou os CUT, MF... Incentivou as guerrilhas a irem para as ruas. Ao combate. Sim. Nós só estamos nos manifestando contra, e eles ao combate. O Sérgio Moro, o PT está tentando desqualificar todos os políticos, todos os juízes, todos os promotores, todos os policiais que estão atuando na Operação Lava Jato. O PT vem sistematicamente tentando desqualificar cada pessoa que apure alguma coisa contra o PT, contra o governo federal. É a arma deles, a estratégia deles é essa. O vice-presidente dos policiais federais fez um dossiê contra o Sérgio Moro, não foi divulgado o conteúdo, apresentando ao Conselho Nacional de Justiça. A juíza em São Paulo, que vai analisar o pedido de prisão preventiva do Lula, está sendo perseguida nas redes sociais. Sua mãe, de 80 e poucos anos, a mãe dela ligaram. Está recebendo telefonema dos petistas. E quem está fazendo guerra nesse país? É a oposição ou são os petistas? Não há dúvida alguma que se há uma guerra, essa guerra não é promovida pelo lado da oposição. Até porque, como eu estive lendo esse dia na internet, tudo que está sendo sentenciado, decidido no STF, são por ministros que foram indicados pelo governo federal. Então que teoria da conspiração é essa, dizendo que está todo mundo contra o governo, que quer derrubar o governo, uma questão política? Que é golpe, né? Que é golpe. Todos os ministros que estão lá, eu acho que a exceção de um ou dois, que foram indicados o Gilmar Mendes e um outro. Marco Aurélio. E o Marco Aurélio. São os dois que não foram indicados. O resto foram todos indicados do Lula para cá. Então que golpe é esse? Onde estão sendo condenados pelos próprios ministros que eles escolheram? Golpe, na verdade, eles estão dando, né? Vice ontem, quando abriram lá o cofre particular da família Lula no Banco do Brasil, até a imagem do Cristo lá, feita pelo Aleijadinho, que estava no Palácio do Alvorada, estava no cofre pessoal do Lula, cara. E depois, quando falam que o Lula é ladrão, acham ruim. Bom dia, Euclides. Bom dia, Sérgio. Bom dia, companheiros. Refletindo ali tudo que a gente está falando. Refletindo. Não quer demais refletir, né?
É um momento difícil, né? Por mais que a gente busque uma isenção, às vezes a gente acaba se envolvendo também. Por tudo que se está passando agora, né? Tem que ter Agora, realmente, o PT querer desqualificar alguém é, no mínimo, inusitado, né? E quem é o PT para querer desqualificar alguém? Falar em qualidade, né? Falar em moral, né? Teve um juiz que classificou muito bem o PT, né? Condenou um internauta a pagar R$1 de multa por ter ofendido o PT. Eu acho que ele baseou a multa na moral do PT, né? Peraí, é R$1, ó, meu filho, ó, junta aí mais 9 moedinhas de 1 e xinga mais 9 vezes. Outra questão que é bastante interessante também, e que volta e meia se escuta, né? Eu vejo inclusive o ex-presidente falando que existe uma elite nesse país querendo, né, dar o golpe. Aí a questão que se coloca é: quem é que está lá? Não é uma elite? Não, uma elite fechada, né? Quem que colocou esse povo? O dinheiro que financiou veio da onde? Veio do proletário? Não é? Quando que não é uma elite? Vai estar sempre uma elite no governo. Alinhada a uma ou outra forma de pensamento, mas vai ter sempre um grupo. Eu acho que quando ele fala em elite, né, ele fala da classe produtora do Brasil, aquela que produz, aquela que gera emprego, aquela que carrega a maior carga tributária real do mundo nas costas. Eu acho que é deles que ele está falando. Porque se você for pegar hoje as pessoas mais ricas do país, todas elas são aliadas do governo. Não, ele fala como se ele não fosse parte dessa elite. É isso que eu quero dizer. Na verdade, ele é parte da elite. O que não é da elite ali é só o discurso dele. Para aqueles que acreditam, né? O Lula hoje faz parte de um grupo seleto de milionários do país. Ele e a família dele. Não se tem a menor dúvida disso. Então é no mínimo contraditório, né? O jogo de vitimização dele é nítido quando ele está dando a entrevista ou se põe como vítima, né? A vitimização é nítida. Mas assim, você sabe o que mais me preocupa nisso? Que eu paro para ver esse jogo que eles fazem. Eu até ontem fiz aquela postagem sobre os jargões que eles usavam durante a campanha de reeleição da Dilma, né? Hoje o pobre viaja de avião. Hoje a filha da empregada faz o mesmo curso na faculdade que a filha da patroa. Ou seja, é uma incitação de ódio entre classes. Sim. Porque eles pensam o seguinte: não, nós vamos fazer os nossos eleitores verem os eleitores da oposição como elitistas. Uhum. E o que me assusta nisso é que era o discurso usado nas décadas de 40, 50 e 60 no leste europeu. Sim. Né? Então, olha quantos anos, politicamente falando, a gente está atrasado com relação à Europa. Né? Parece assim que eles não se tocaram que o muro de Berlim caiu, eles não se tocaram que o casal Ceausescu já foi mandado para o inferno, eles parece que eles não aceitam que não existe mais União Soviética. E eles estão com aquele mesmo discurso, né? O proletariado, a massa oprimida, e por fim não sabem nem o que significa proletariado, né? Eu acredito que 99% das pessoas que usam esse termo não sabem a origem dessa palavra, não sabem nem do que estão falando. Então assim, o Brasil está muito atrasado politicamente. É bom que nós estamos passando por um momento de amadurecimento, né? Nasceu uma verdadeira direita, está amadurecendo, o parto foi dolorido, ainda tem muita gente berrando por isso. Só que é triste ver pessoas ainda, né, sustentando esse discurso da vitimização. Isso é realmente o que me preocupa. Eu acho que o caos que nós estamos passando, porque realmente estamos num caos político, econômico. Aquelas pessoas que diziam assim: onde é que está a crise? Como falasse aqui, Alisson, no outro programa, um colega lá teria dito que os supermercados estavam cheios. O supermercado estava cheio, o cara olhou para mim para tirar um sarro: e onde é que está a crise? E assim, ó, tá dentro do teu carrinho, o pessoal tomava Heineken, tá tomando Sub-Zero. Então vocês olhem, pesquisem na internet quantos... ainda pode.
Então ainda pode. E quem tomava Sub-Zero está tomando Nova Skin. Não, o pessoal do PT agora ele bebe Itaipava, né? Porque pagou 900 mil pro PT, pro Lula, né? Deu 900 mil pro Lula. Então agora o pessoal tá ajudando a Itaipava a pagar mais. A crise está aí, basta olhar a internet. Quantos veículos financiados estão sendo devolvidos porque as pessoas não têm mais como pagar? Minha Casa Minha Vida. Eu estava vendo, mês passado, teve mais de 85 pessoas entregando o imóvel só no estado do Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul. Entregando, fora aqueles que não estão pagando. Exatamente, fora aqueles que não pagam, tem filho menor de idade e ninguém tira. Vou deixar um áudio aqui do juiz Sérgio Moro pedindo apoio da população para que vá para as ruas. Vamos ouvir o que ele tem a falar. Em seguida nós vamos para um breve bloco de propagandas e voltamos. Aos fatos, às provas e à lei. E é isso que eu vou fazer nos meus processos. Seja para absolver o inocente, seja para condenar o culpado. E eu me disponho a ir até o final nos meus casos. Mas esses casos envolvendo graves crimes de corrupção, envolvendo figuras públicas poderosas, só podem ir adiante se contarem com o apoio da opinião pública e da sociedade civil organizada. E esse é o papel dos senhores. Muito obrigado. Ouvintes da Rádio NBC FM, retornamos com o nosso programa Eles e Ela. Lembrando que o nosso WhatsApp, para quem quiser mandar contato, mandar uma mensagem para nós, pode nos chamar de coxinha, né? Quem quiser apoiar reaça, se quiser apoiar a manifestação, mande para nós. Se quiser nos chamar de opressores, nós estamos aí para receber sua mensagem. Se quiser mandar alguma mensagem aí no mesmo sentido que a gente está defendendo aqui, mande sua mensagem para 9830-2115. 9830-2115. E se nos xingarem, a gente faz igual a mãe do Sérgio Moro, né? A gente acena com flores. Eu tirei o chapéu pra ela naquela cena, né? Que ela foi homenageada lá na cidade dela, lá no Paraná. Aí foi o pessoal do PT hostilizar ela, pra variar, né? Uhum. Ela acenou pra ele com flores, com um buquê de rosas, meu amigo. E também curtam nossa página no Facebook, Eles e Ela. Até o bispo, né, de Aparecida disse para os fiéis vencerem o mal, né, orientou os fiéis a vencerem o mal daqueles que se autodenominam jararacas. Não sei para quem que ele estava mandando esse recado, não sei se era para Lula. E ele revoltou o Leonardo Boff, né? Leonardo Boff no Twitter foi assim umas 30 tuitadas contra o bispo, assim em questão de menos de meia hora, né? De tão irado que ele ficou, né? E no dia seguinte o bispo deixou de ser bispo, né? O Papa nomeou arcebispo. O bispo Dom Darcy José Niccioli. Agora é arcebispo. Agora é arcebispo. Foi promovido? Foi promovido dia seguinte. Beleza. Né, que o Leonardo Boff, ainda num dos tweets dele, disse para ele como é que um bispo desse pode ir contra o que o nosso Papa prega, né? E no outro dia o Papa foi lá e vamos lá, cavalo, dá um upgrade aí, vou dar um upgrade aí no teu cargo aí. De repente ele nem sabe que mudou o Papa ainda, né? Ele deve estar lá atrás. Está no tempo do Muro de Berlim ainda. E bem atrás. Rapaz, eu tinha uma coisa para falar e acabei esquecendo. Coisas da idade, né, Alisson? Coisas da idade. Coisas da idade. Ontem eu mostrei para ti como é fácil descobrir a idade de quem tenta escondê-la, né? É verdade. Tinha uma outra notícia aqui, isso já foi dia 7 de março, que a cúpula da OAS, da empreiteira OAS, disse que não sabia de nenhuma palestra que o Lula ministrava por aí. Não, isso aí tu tira o que o Joaquim Barbosa falou. Nós fazendo uma rápida pesquisa no YouTube, nós não encontramos. E assim, e o que é mais fácil fazer hoje em dia é buscar palestras no YouTube.
tem tudo ali. E uma palestra do Lula, eu só vi uma. É o que se diz o palestrante mais caro do mundo, não é? Segundo, né? Segundo? Segundo ele perde só pro Bill Clinton. É engraçado, né? Que esse pessoal de esquerda que prega igualdade gosta de cobrar caro, né? Eles não são capitalistas, né? Não, Bill Clinton capaz, o Sanders também não. O que temos mais para o programa de hoje? Quem que trouxe mais alguma Condenação coisa? do Marcelo Odebrecht. Eu só acho que eu falando ali, voltando só um pouquinho às palestras, naquela entrevista dele ele foi coerente num aspecto lá. Ele falou que se descobrissem um desvio de conduta dele que implicasse em ele ter recebido um centavo sequer de origem duvidosa, que ele não seria digno de estar no PT. Eu acho que ele foi coerente, porque ali não é coisa de centavo, ali são milhões, né? Ali são coisa de milhões, né? Se eu não me engano, eu não sei se foi uma montagem, mas isso é coisa de um ano atrás, que a revista Forbes colocou Lula como bilionário. Não, eu acho que aquilo ali foi invenção. Eu sei que o shopping do carro, aquele na entrada de Florianópolis, é da filha do Lula, né? Como é que é? Da Lúria. Aquela que meteu. Não, aquela é a neta que fez o sinalzinho com o dedinho. A Lúria também. Mundo, né? A Lúria também, as duas fizeram, né? Que negócio é, pode ter o dinheiro que for, meu amigo, mas se a família não tiver pedigree, esquece. Né? O que me falta é glamour. É da filha do Lula, aquela que foi empregada da prefeitura de São José durante anos e nunca apareceu para trabalhar, mas recebia. Eu estava lendo hoje no perfil do nosso colega Milton Alves. Eu perguntei a ele sobre onde foi feito a origem do que ele postou, mas eu não recebi resposta ainda. Há uma montagem que está sendo divulgada na internet do Sérgio Moro ao lado do Aécio Neves. Sim, fizeram a foto e fizeram ela em preto e branco, né? Preto e branco para dizer que era do passado. Exatamente, e tal. Na verdade, eles tiraram aquele do PSB, né? Eles tiraram o Eduardo Cunha? Não. Eduardo Cunha não, Eduardo Campos. Tiraram o Eduardo Campos e colocaram a foto do Moro para dizer que havia uma ligação entre o Moro e o Aécio e por isso as decisões na Lava Jato. É querer só enganar quem é idiota, quem é imbecil, porque gente inteligente não acredita nisso. E a imagem da certidão da filiação também, que pegaram um tal de Sérgio Lúcio Moro, que não é o juiz, que é filiado ao PSDB, né? Deram ali um print na tela, na certidão ali de filiação ao PSDB e jogaram como, né, dizendo que o juiz Sérgio Moro é filiado ao PSDB. Né? Eles jogam desqualificar. Não, eles jogam sujo. Eles querem desqualificar de qualquer forma. Todos podem ser investigados, menos o Lula. Exatamente. É aquele negócio, eu não tenho um argumento contra ti. Desqualifico. Né? Eu vou ter que desqualificar. Essa é a lógica deles, né? É sempre o que eles usam, né? Sempre a política da negação. Sempre dizendo que não fui eu, não sei de nada, isso não me pertence. Agora só falta dizer que o que estava lá no cofre do Banco do Brasil não pertencia a ele, né? Alguém colocou lá, de certo, algum amigo depositou esses objetos. Foi um amigo dele. Viu isso, Euclides? Não, o cofre no Banco do Brasil? Não, essa parte aí eu não... Acharam até aquele Jesus entalhado pelo Aleijadinho que estava no gabinete da presidência, estava no cofre pessoal do Lula no Banco do Brasil. Tá vendo? Cuidados com a imagem sacra é importante. Sim. Não, eles fizeram uma limpa, né? É ladrão da pior espécie possível. Porque eu vou levar até o que é do gabinete. É terrível. Foi diferente do Fernando Henrique quando levou aquele cristalzão, que o Fernando Henrique tinha um cristal na mesa dele, né? Que era para, segundo ele, filtrar as más energias, né? Mas na verdade aquele cristal lá ele tinha ganho. Ele ganhou daquele que morreu, filho aquele da Bahia lá, o filho do coronel lá da Bahia, lá que morreu antes do pai dele. Não sei. Do Magalhães lá? Do Magalhães, exatamente. Ele ganhou do Eduardo Magalhães, né? O filho do coronelzão mesmo, né? Ele tinha ganho aquele cristal e ele levou. Foi diferente. O Lula não. O Lula pegou o que era do gabinete. Até porque foi decretado que imagens sacras em instituições não podem ser... Foi por isso que ele tirou de lá. Por isso que ele pegou... Mas aí ele tirou e levou pro cofre dele.
Guardou, né? Guardou. Tá certo. Eu acho que nem lembra mais que guardou lá. Não. Não lembra. Até ele ia ser nomeado para ministro da Casa Civil, né? Mas ele disse que só vai se a escritura vier no nome de amigos, né? Porque senão ele não quer a Casa Civil. Agora o desespero é tão grande que nomearam, né, um membro do Ministério Público para ocupar o cargo de ministro da Justiça, né? E perderam, né? O Supremo julgou ontem, declarou a inconstitucionalidade, né? E vai acabar isso repercutindo. Eles atiraram, na verdade, assim, eles quando colocaram um cara lá, com essa decisão, outros secretários vão cair, como de Santa Catarina, sim, que é promotor também, vai ter que deixar o cargo. São vários estados, além de Santa Catarina, são vários estados que membros do Ministério Público licenciados ocupam cargos de comissão, né, cargos políticos, e que com essa decisão agora vai, na verdade, depois da publicação da ata eu assisti o julgamento, após a publicação da ata, o Supremo deu prazo de 20 dias para que aqueles que ocupem a posição, o cargo que estão ocupando hoje e que vieram do Ministério Público, que optem entre continuar no cargo que querem estar ou de exoneração e voltar para os seus cargos de origem lá no MP. E não faz sentido, né? Se o promotor ele não pode ser candidato, como é que ele pode exercer um cargo político? Não é contraditório isso? Eu não sabia disso. Não, isso só faz sentido para quem está desesperado, para o chefe do Poder Executivo que está desesperado, ele não tem mais o que fazer. Isso faz sentido para o tipo de governo que nós temos hoje, né? Daí o que se pretende? Enfraquecer a instituição que está à frente de tudo, que é o MP. Sim. Que passa a ter uma relação de subordinação, né? Exatamente por isso foi declarado inconstitucional a nomeação. Eu acho que aí vai entrar também delegados de polícia, né? No julgamento em si, no caso específico, se restringiram aos membros do Ministério Público. Até pela independência do Ministério Público, hoje seria, vamos dizer, há quem diga que é um quarto poder, até que não está. Então foi... Eu entendo que, por analogia, vai ter que entrar os delegados, porque se o promotor é cargo do executivo e ele não pode assumir um cargo político, o delegado, em tese, também não poderia, só que o delegado ele pode ser candidato, né? Mas aí o questionamento acaba sendo arrastado para será que poderia ser candidato? Sim. Não é? Sim. Então acho que com o tempo vai ser a tendência, vai ser essas coisas. Ainda mais agora que o delegado ele se equipara à carreira jurídica, ele se equipara ao promotor de justiça e tem até a isonomia salarial. É preciso que tenha independência antes. Então, se eles querem independência, então eles têm que sair da seara política como candidatos. Eu acho que tem que começar a mudar essa situação também. Eu sempre penso, é um pensamento que eu reconheço, meio radical até, mas na minha opinião, e aí é só uma opinião, reconheço a radical também, eu acho que sequer servidor público deveria estar envolvido em política. O servidor público tinha que estar isento, eles tinham que estar... Ela está apontando para mim, Gislaine. A Gislaine está apontando para mim, está dizendo que agora eu não posso mais ser candidato. Eu não queria apontar, mas eu olhei. Mas eu reconheço que é uma coisa fora da realidade hoje, né? Mas a diferença, que eu vejo é que essas pessoas eles estão no cargo de decisão. Não. O delegado está no cargo de decisão, o promotor está no cargo de decisão. Ao contrário do servidor público, ele não tem poder de decisão, porque ele sempre depende de quem está acima dele. É um extremo, e eu justifico por quê? Porque só a opinião também, por que tu tens essa opinião, né? Por quê? Porque eu trabalho no serviço público, né? Alguns de nós aqui trabalham, aliás, praticamente todos aqui, né? Estamos trabalhando no serviço público, menos a Gislaine. E eu sei o prejuízo que isso tem causado ao cidadão, essa questão o grupinho que está dentro do poder, que votou no candidato A. Se o candidato A perdeu, aquele grupo que está ali dentro, servidor público, infelizmente,
poucos têm a consciência de que, passadas as eleições, né, temos que primar pelo exercício da função e tal. Existem grupos trabalhando dentro contra tudo aquilo que foi que é contrário, né, ao candidato deles, sem contar da pressão do próprio candidato que eles apoiaram dentro da máquina pública para causar prejuízos mesmo, documentos e serviço não anda bem porque quanto pior melhor, sabe, nesse aspecto assim. Então, mesmo não sendo cargo de decisão, isso acaba refletindo, infelizmente, porque nós não temos ainda o nível de consciência que deveríamos ter, né? Maturidade, né? De maturidade. Vocês leram aquela... O pessoal, como diz a Gislaine, hoje se encontra tudo na internet, né? Então, o Lula está engolindo tudo o que falou. E nessa de querer blindar o ex-presidente para que ele não seja preso, querendo dar a ele um cargo de ministro, vasculharam lá na internet e acharam aquela frase do Lula em 1988, quando ele disse que no Brasil é assim: quando um pobre rouba, vai para a cadeia; quando um rico rouba, vira ministro. E agora o homem está a ponto de virar ministro porque roubou e agora vai virar ministro para se escapar da prisão. E ele já declarou que ele quer o Ministério da Pesca, né? Roubá-lo? Ele gosta de roubá-lo? Então é assim Então, assim, mais uma vez, ele profetizou aquilo que ele viria a ser. Exato. Né? Mais uma vez. Ministro ou ladrão? Os dois. O Lula é a mãe de nada a própria vida dele, né? Nunca antes nesse país. Nunca antes da história desse país, né? Um presidente foi tão profético. Eu vou colocar um áudio aqui do professor Marco Antônio Villa, da Jovem Pan de São Paulo. Acho que é de São Paulo, né? São Paulo, perseguidíssimo pelo São PT. Paulo, né? Lula tentou botar ele na cadeia por motivos pessoais. Vamos ver aqui o que é que o professor Villa tem para falar do Lula. Tem muita atenção, anotei grande parte do discurso do presidente, aqui, né? Eu fiquei anotando aqui, pensando, mas eu acho que, em resumo, acho que de um lado ele humilhou a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Tratou o juiz Moro por Moro. Ele não é um sujeito que fica no boteco, nos sindicatos metalúrgicos aí em São Bernardo, na Rua João Basso. Ele é um juiz, né, de reputação ilibada, diferente do Lula, tal. Ele, ao falar sobre o depoimento, ele ridicularizou, por exemplo, a questão lá dos pedalinhos. Ele disse que é um dia de indignação, é um dia de autoritarismo, tal. Eu fiquei ouvindo ele falar, eu falei, é uma pessoa absolutamente desequilibrado. O que o Lula fala está absolutamente descolado da realidade. Ele mente. Ele é um mentiroso contumaz. Tudo, as referências ao sítio, as referências ao triplex, as conferências dele, que ele diz que é o conferencista mais caro do mundo e que a referência dele era o Bill Clinton, que ele recebe $200 mil, segundo o Lula disse, por palestra, tal. A questão dos filhos, tudo que ele foi falando, a questão confundiu o sindicato com o Instituto Lula várias vezes. Não vou falar dos erros de português, não acertou um plural, acho isso secundário, mas a questão, quando ele ironizou a questão de Curitiba, dizendo, eu gosto de Curitiba, né? Eu poderia ter ido para lá sem nenhum problema, tal. Quer dizer, quando a gente falou de Floriano Peixoto, o primeiro presidente foi o Deodoro, mas tudo bem que ele não saiba história, ele é um sujeito incapaz, mas ele é pior, ele é sem vergonha, ele não tem caráter, ele é corrupto, ele é bandido. Ele só está lá por nossa causa. Eu volto a dizer, o problema não é o Lula, o problema somos nós. É bandido, é ladrão, é corrupto, ridicularizou a justiça. E eu tenho absoluta certeza, porque senão realmente eu tiro meu time de campo aqui, não quero mais saber do Brasil. Se o Lula não for condenado, se o Lula não pagar pelo que fez, roubou 30 milhões, no mínimo roubou 30 milhões, segundo o Ministério Público Federal, olha, aí eu abandono, no sentido não físico, territorial, mas é abandonar o Brasil. Eu acho que milhões de brasileiros hoje estão tendo um dia de alegria. E ao ouvir o Lula falar a palavra de baixo calão, quando eu fui anotando aqui, ele falou assim, menos esta merda de metalúrgico.
O que é isso? Ele é um ex-presidente da República. Ele não é um... Ele tem que saber qual é o papel. Ele parece que está lá na Cracolândia, né? É um negócio, é uma vergonha. É um dos momentos... Se ao mesmo tempo, Vila, o dia foi belíssimo... Você não acha que ele está jogando para a plateia? Não, mas e que plateia? Está jogando para militância. Mas está querendo plateia? levantar a militância. Tá querendo ele pegar... é um bandido, um corrupto, um ladrão. Ele não é só um sem vergonha, como muitas vezes dizem. Ele é pior do que isso. Ou a gente tem caráter. Se um dia ele fizer algo... Por exemplo, ele quer me colocar 58 meses na cadeia. 58 meses. Se somando as penas, dá 58 meses. Ou seja, ele quer colocar 5 anos, cerca de 5 anos na cadeia. Você acha? Ele é que é para estar preso, né? Ele é um ladrão, um bandido. O que ele fez? Ele destruiu o Brasil, destruiu os bancos, as empresas estatais, fundos de pensão, a maior empresa brasileira, corrompeu toda a estrutura de Estado brasileiro. Então a gente ouve esse homem falar. Por isso que o dia 13 é fundamental. Nós temos de dar uma resposta a esse bandido, calhorda, ladrão. É isso que ele é. E eu estou dizendo, o Marco Antônio Villa, que está dizendo. Nós temos que dar resposta, chega, a gente abaixa a cabeça, nós somos banana, porque se nós tivéssemos uma consciência cidadã, esse homem não estava nos humilhando, que o que ele falou foi humilhante para nós, não para ele que é um vagabundo, não para ele que é um ladrão, é para nós que somos brasileiros de bem, é isso, é para nós, ele está nos atingindo a nossa honra, o nosso caráter, né? Então eu espero que ao menos isso... Os brasileiros no dia 13 vão às ruas, é o mínimo que se pede, além de ter uma ação concreta contra esse vagabundo, esse ladrão, esse corrupto. E o ouvinte deve estar achando que a gente pega pesado com o Lula, né? Aí isso é o professor Villa falando do Lula. E agora eu pergunto o ouvinte que está aí acompanhando nosso programa, se vê como banana ou vai para as ruas amanhã. Uma outra coisa aí que muito ruim, que não é fato de agora, mas que é a legislação que nós temos, o tal indulto de Natal. Vários presos do mensalão já serão perdoados de suas penas. Isso é um absurdo, né? Que isso a gente ainda continue com essa coisa de indulto de Natal. Foram soltos 2 agora. Não, existe o perdão, né? Sim, perdão da pena. O perdão da pena, o delúbio é um que vai ser agraciado aí com perdão. Não, foi extinta agora a pena do delúbio e do... São 2 lá da ação 470. Já veja. Mas agora, assim, ó... eu concordo também que é lamentável que a gente tenha esse tipo de legislação. Agora é importante considerar que existem ali os requisitos também. Na própria legislação ela estabelece os critérios. João Paulo Cunha, o ex-presidente da Câmara, né, do PT de São Paulo, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o ex-deputado Valdemar Costa Neto. Eles vão ser agraciados com Valdemar Costa Neto 5... Eu não sei se... Eu acho que ele está no PR ainda, né? Não, ele já saiu. Saiu? Ele está refundando o PL. Refundando o PL. Na verdade, eles já foram liberados, já foi dado o indulto em proveito deles. Aí foi questionado isso no Supremo. O Supremo, quinta-feira, anteontem, se pronunciou reconhecendo o direito. Por quê? Porque existe a lei, segundo nos termos hoje postos na lei, se o condenado cumpriu 1/4 da pena e se ele não é reincidente, o presidente tem o poder do indulto. Uhum. E se ele cumprir 1/3 da pena e for reincidente, ele também tem direito. Aí eu te confesso que eu não saberia te responder. Agora, o que eu questiono, porque a lei do... Não, acho que certo. 1/3 para quem é reincidente e 1/4 para quem não é reincidente. Sim, para quem é reincidente é 1/3. 1/3. No caso deles, como não são reincidentes, bastou 1/4. E lógico que quando saiu a sentença de prisão também, lá atrás quando eles foram presos, já foi colocado que o indulto seria possível se eles também devolvessem o que roubaram. Uhum. E o Delúbio, por exemplo, devolveu R$900 mil
aos cofres públicos. Então, além de cumprir aquela pena mínima, no período mínimo, que no caso foi de 1/4, de não ser reincidente, eles devolveram aquilo que constatou-se, né, que tinha sido roubado. Agora, assim, a dúvida que eu tenho quanto à lei, realmente a lei existe, o presidente tem esse poder. Agora, eu não sei até que ponto ela seria aplicável para alguém que já é vamos dizer assim, está ligado diretamente ao presidente numa relação de interesses, né? Porque ali são pessoas que fazem parte do governo e que... Mas o que eu não sei há essa obrigatoriedade do presidente de assinar esse decreto todo ano? Não, isso é uma faculdade. O presidente vai analisar no livre exercício da discricionalidade. Não são só eles, é claro, né? São Sim. Todos nessa situação. Claro, na verdade foram vários, né? A mídia chamou a atenção para esses casos, sim, porque está em foco, né? Sim. Então, é uma lei que eu acho que tem que ser repensada. Agora, só não concordo também que seja repensado agora, nesse exato momento, porque tudo gera insegurança jurídica, né, cara? Quando as coisas estão acontecendo, porque ela fica meio que direcionada. Não, vou revogar agora que é para... Né? Então, como aconteceu agora, e aí eu sei que a maioria vai até discordar de mim, mas que eu achei que tecnicamente não seria razoável, a questão do duplo grau de jurisdição, né, que não pode mais recorrer pode recorrer para o STF ou para o STJ, mas já cumprindo a pena de prisão. Né? Então foi uma coisa meio direcionada já para não estou dizendo que essa gente não mereça isso, né? Só que eu acho que isso gera uma insegurança, porque o Supremo vai se pronunciando conforme fica meio para um Estado ou para um país que está tentando se consolidar como Estado de Direito, como democracia, como tem alguns princípios que são bastante caros, né? Não tanto para o brasileiro, que na verdade não lutou muito por isso, mas, né, quem estuda lá a história da Europa, da Inglaterra, o princípio disso tudo, né? Muita gente são conquistas, a Declaração dos Direitos Humanos e tal. Não que essas coisas tem que se perpetuar e não alterar. Eu acho que não pode mudar deliberadamente para atingir A ou B, por menos que eu goste dessa gente, mas aí é uma opinião só também. Não foi assim que o Supremo entendeu. Entendeu? Contrário no caso da condenação. A nossa estrutura política está tão remexida que tudo está sendo revisto. E esse é o momento de se rever certas situações, certas posições e até mesmo certas leis. Mas a questão, Gislane, que eu quero dizer é que quando... protege pessoas... Quando as pessoas foram jogadas na fogueira e foram queimadas, é porque existia também um pensamento dominante, entendendo que aquilo era o correto para aquele momento, que era um absurdo, que aquelas pessoas tinham mesmo que ser queimadas, que tinham que ser... Né? Por quê? Porque era a mesma indignação para os conceitos da época, para o conhecimento da época, para aquilo que se entendia como correto na época, né? Aquilo era Então, em meio à emoção, nós humanos, nós corremos muito risco de errar. Não que eu seja contra a mudança, eu acho que ela não pode ser deliberadamente feita. Eu vou fazer agora porque fulano está nessa situação e agora ele não vai conseguir se livrar sabe? Então esses momentos são importantes para que essas leis mudem, para que futuramente aqueles que correrem em condutas semelhantes saibam que não vão ter Então, essa é a reflexão que eu faço. Vamos fazer um debate então. O nosso programa é isto. Se o objetivo é este mesmo. Condução coercitiva. Aí até a presidente, que não tem curso de direito, não é advogada, está defendendo o Lula. Ela tem que ficar no canto dela, como diz o presidente do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Ela que fique quietinha lá em Brasília, não fale nada. Não se metam. Ela é presidente, ela tem que defender a nação e não ficar defendendo amigos que estão sendo investigados pela polícia e pelo Ministério Público. Ela mesma imagine qualquer um de nós aqui que estivéssemos defendendo amigos que estejam sendo investigados, né, com provas já bastante divulgadas aí, é claro, né?
ou como eu falei no Facebook, imagine se o prefeito de Imbituba, se o prefeito da cidade, quem estiver ouvindo, fosse como prefeito defender algum pilantra que estivesse sendo investigado pelo Ministério Público e pela polícia. O que as pessoas iriam achar? E se calam diante dessa defesa manifesta, pública, como presidente. Ela está defendendo como presidente, não é como Dilma Rousseff defendendo Lula diante dessas investigações. Foram 116 conduzidos na Operação do Lava Jato coercitivamente, e ninguém falou nada. A Dilma não foi para a TV defender nenhum dos 116. Aí quando prenderam o Lula, quando levaram, estão dizendo que prenderam, estão dizendo que foi sequestrado, não sei o quê. Nunca vi polícia sequestrar, num ato oficial, sequestrar alguém. Quando foi o Lula, aí não podia. Milhares de pessoas todos os dias no país são conduzidas coercitivamente para órgãos policiais no Brasil, todos os dias. Lula foi presidente em 2 mandatos, a Dilma foi presidente num mandato. Por que não mudaram a lei? E agora elas querem rever isso? Agora está dizendo que isso é ilegal? Está com a caneta na mão? Por que não mudou? A mesma coisa agora do indulto. Mudar agora? Se vamos mudar agora, está errado. Todo esse caos que nós estamos vivendo realmente é para chacoalhar todo o país e rever tudo que a gente vive. Tudo que está de errado aí que tem que ser mudado. Essa questão de você não poder se defender em liberdade após ser condenado em segunda instância. Quem é que hoje tem condições de levar um processo até o Supremo Tribunal, até o Superior Tribunal de Justiça? Somos nós? Ou são esses corruptos que levam milhões da nação? Quantos? Devolve um pouco e ainda sobra não sei quantos. Exatamente. Né? Quantos tem lá de recursos dessa gente? Esse pessoal está sempre se livrando da cadeia através desses meios. Eu acho que realmente tu és advogado, eu sou bacharel em Direito, entendo a tua preocupação. Há a preocupação também de outros juízes que pensam dessa forma, que acham que a pessoa não pode ser presa mesmo condenada em segunda instância, né? Mas nós temos que debater essa situação, porque ou então vamos diminuir esses recursos para evitar que não aconteça essas coisas. Na verdade, a forma de pensamento nossa, ela não é diversa. Eu acho que por um Estado de direito, e é importante a gente refletir sobre essa expressão, Estado de direito, que quer dizer o Estado da legalidade, o Estado da lei, não é? As coisas não podem ser feitas casuisticamente, porque isso gera uma insegurança. Não defendo a ideia aqui de que essas coisas sejam corretas. Uma coisa é o correto, outra coisa é o legal, e nem sempre essas duas coisas, né, se convergem. E nem toda lei é moral. E nem toda lei é moral. Dicas de passagem, boa parte delas chega a ser imoral. Às vezes são injustas, né? Bem injustas. Então, e aí, Sérgio, tu vivencia isso, que tu trabalhas, né, pela tua profissão e tal. Tu mesmo acabaste de relatar para nós o grande número de pessoas que são conduzidas ilegalmente, porque quando tu diz que são conduzidas coercitivamente, quer dizer, contra a lei. E a expressão é essa, é contra a lei, porque a lei não... Não, coercitivamente a lei prevê a condução coercitiva. Não, mas... é legal. Sim, mas a coercitiva obedecida àquelas situações. O cidadão é citado para ir, ele não foi. Diferente seria arbitrária. Arbitrária. Mas aí esse ponto nós não trouxemos para o... Né, estamos falando aqui no caso específico. Então, isso gera uma série como é que o que eu vou dizer? Ele meio que beira ao arbítrio. A partir do momento que eu tenho uma lei que está aqui expresso na lei e que eu, operador da lei, atuo contrariamente a ela, porque acho ela injusta, porque acho ela, não importa o que eu acho, eu estou sendo arbitrário, porque estou impondo a minha maneira de... E aí, independentemente de quem sejam as pessoas, o que nós temos que fazer é mudar a legislação.
Para quê? Para que todos tenham segurança jurídica, para que todos possam, não é? Nesse sentido que eu acho que... E é sempre muito difícil a gente pensar dessa forma quando nós estamos no meio da tempestade mesmo, né? No meio, a gente, queira ou não, a gente acaba sendo influenciado por isso tudo. Então eu reconheço que é complicado, mas é necessário que se contrapontue isso, até para que a gente debata mesmo, para que a gente converse. Pelo que diz isso a Polícia Federal, eles foram até a casa do ex-presidente, convidaram ele para acompanhar até a delegacia. Ele teria telefonado para os advogados dele e teria sido orientado aí. Onde é que está a condução coercitiva aí? O que ocorreu, pelo menos o que ocorreu, sabem eles, não eu, né? Mas o que eu pude entender é que houve realmente um debate até anterior com o próprio juiz lá, com o Sérgio Moro, sobre a questão, a possibilidade ou não da condução coercitiva. Ou se intimaria primeiro, e daí o que se colocou em mesa para discutir é, se nós intimarmos primeiro, para que ele convidá-lo a depor na data X, ele certamente vai conversar com os seus pares, vão acabar mobilizando toda a população, vai dar aquela confusão enorme, e nós não vamos sequer conseguir colher o depoimento. Porque as pessoas vão vir para a rua. E o PT vai com o PT. Aliás, esses movimentos sociais, eles vivem hoje para isso, né? MST então que isso, é o exército do PT. Que isso inviabilizaria o próprio depoimento. Então, em razão dessa peculiaridade que o juiz percebeu ali, é que ele então autorizou a condução na forma que foi autorizada, né? Na forma coercitiva. Então, quando os agentes foram até a residência, eles já foram com o mandato de condução coercitiva. Já foram com essa finalidade. E lá parece que houve uma certa resistência, aquela coisa toda. Mas o que justificou, do ponto que o juiz tem que justificar tudo, né, motivar, seria essa possível impossibilidade de conseguir até o depoimento, que ia gerar um conflito, como de fato até ocorreria, eu acho. Sim, mesmo daquela parte. No próprio dia ocorreu, né? Então, até no caso específico, até houve uma certa justificativa também, o juiz motivou o ato dele. Agora, o que não ocorre com possivelmente com esses milhares de casos que tu te referias há pouco, né, que sem praticamente justificação nenhuma, manda-se coercitivamente trazer as pessoas, né? Isso não pode acontecer, né? São convidados, essas milhares de pessoas são convidadas. Manda o URB lá. O URB convida. Por favor, entra aí no táxi. Nós vamos dar uma conversinha lá. Tem ar-condicionado, água mineral, um cafezinho. É necessário que observemos a lei. Agora, gente, eu aqui observando o debate de vocês aqui, eu gosto de direito. Uma coisa que não estudaria direito, mas eu gosto. De direito? Tu gosta mais de direito ou de direita? Os dois. Os dois, né? Mas aí, acompanhando o debate, claro, a gente acaba revivendo, né, toda aquela situação que aconteceu do Lula sendo levado. Eu entrei em estado de euforia em casa, confesso, mas depois comecei a me preocupar se isso vai dar conflito, como realmente deu. Agora, vocês já pararam para analisar o que vai acontecer a hora que ele for preso? Ele vai. Eu ia chegar nesse... Também acho que vai. Porque ele vai. Ponto. Essa semana ele vai, não passa. Se ele passar dessa semana, pode sepultar a justiça brasileira. Então, vocês já pararam para pensar o que vai acontecer nas ruas? O que me preocupa é o seguinte: a polícia militar não tem, nem a de São Paulo, que é a mais violenta do Brasil, né? Nem a de São Paulo tem condições de conter uma multidão. Eu não sei se é a mais violenta do país. Não é a que mais mata. A que mais mata proporcionalmente é do Rio de Janeiro, mas é a que age com mais violência. E... não vou emitir minha opinião aqui, porque vão me chamar de Bolsonaro. Mas assim... a polícia não vai dar conta a hora que essas duas forças entrarem em conflito. Só existe uma força no país capaz de colocar ordem. Aí é onde mora o meu medo. Será que o exército. Será que estão refletindo sobre isso? Olha aqui, é o será exército. Que está pensando sobre já isso? Já pensou o exército chegar a fazer como 64? A gente vai botar ordem na casa, tiremos todo mundo, a gente vai pegar ali, que eles falam tiremos, né? Tiremos todo mundo, a gente vai pegar, vai convocar uma eleição. Mas se fazem igual em 64, que só foram devolver o poder depois de 86. Pois esse é o problema. Esse é o meu medo. Porque quem me alertou até para esse medo, que usou o exemplo de 64, foi tu, Sérgio, naquela conversa ali no WhatsApp ali. Né? Porque eu pensei, se for para o exército tomar conta,
botar ordem na coisa e convocar uma eleição, eu não estava vendo com maus olhos. Mas meu medo é esse tempo se prolongar, porque o poder vicia. O poder é bom. Sim, claro. E tem dentro desse pensamento aí, é uma coisa que nós temos que começar, possivelmente vai ocorrer. Vocês imaginem agora a prisão do Lula e a queda do governo. Com todos esses movimentos pagos, que tem muita gente ali que... Mas aí, entrar, sabe, fosse bem na veia, como se diz, fosse bem na veia, movimentos pagos. A partir do momento que o governo cair, que fechar as torneirinhas para CUT, para MST e todas essas ONGs que estão sugando aí o país, acabou o pão com mortadela, meu amigo. Bem observado. Não, eu quero ver quem é que vai pra rua. Olha, ou seja, no depoimento, que na verdade era só um depoimento, vocês já viram o brigueiro que deu imaginem numa queda de governo e na prisão de um cara que fez a cabeça de milhares e milhares, pela votação que a gente teve, né? Então, isso vai acontecer, mas até aí quantas mortes pode acontecer? Não há como fazer omelete sem quebrar os ovos. Não, mas eu já discordo. Mas eu acho que nós podemos fazer o omelete tentando quebrar o mínimo de ovos possível. Isso é muito Rasputin, muito Maquiavel. E todo mundo, por mais que a gente esteja distante, né, o cara ele tem uma mãe, tem uma filha, tem um inocente que às vezes não tem nada a ver com a coisa que, né, então é preciso ter maturidade. Hoje ainda a coisa ela se encontra muito no plano teórico, por mais próximo que pareça da realidade, mas eu imagino que seja isso. Não, mas olha acontecendo só, mortes que ocorram, quem que está inflamando? Quem que está querendo? Sabe. Então, eles estão procurando isso. É a cultura do medo, né? É que assim, a nossa revolta... Exatamente, agora vê que nós aqui já estamos com medo. Com medo. Mas eu vou falar... Prefere ficar do jeito que está por medo. Não, mas aí... nossa revolta... Então está distorcendo já. Parece que nós estamos fazendo a opção, não, deixa como está que pode dar morte. Não é isso. Mas é isso que está... Aí eu me preocupo. Se nós aqui, que nos sentamos numa mesa, com a maioria de nós, uma vez por semana, e fazemos debates, muitas vezes em nível até filosóficos e sociológicos e de pensamento liberal e não liberal, não conseguimos entender o que nós estamos falando, imagina quem está lá do outro lado que nem sempre tem um conhecimento mínimo. Nós temos que ter cuidados, principalmente quando estamos diante de um microfone. Nós não sabemos quem é que está ouvindo do outro lado. Lá tem pessoas que estão preparadas para ouvir e até para entender os nossos erros e acertos aqui. Eu sempre falei isso, independente, o Sérgio me conhece há tempo, sabe que a questão da preocupação que a gente tem com TV, com tudo bem, uma rádio comunitária, enfim, né, nós temos um alcance pequeno, mas devemos ter uma responsabilidade muito grande naquilo que dizemos, tomar o cuidado sempre quando for, isso aqui é só uma opinião, eu procuro fazer isso, porque não se sabe como que as pessoas vão absorver lá. Não é? Então não se está dizendo aqui, pelo menos, eu peço perdão se eu passei essa ideia, porque não foi isso que eu quis fazer. Não, passar a ideia de que não, vamos deixar como está porque pode morrer alguém. Não foi isso. E o medo, gente, nem sempre é um defeito. O medo pode ser uma qualidade. O medo é natural. O medo é um alerta. O medo compõe a nossa natureza, porque ele é importante para nós. Não confundir medo com covardia, que daí é outra coisa. Sim. Com omissão. Né? Aí é outra coisa, já fez mais pro caráter. Mas foi o que então eu peço desculpas até se eu passei essa ideia de não foi isso que eu quis falar. Aquele religioso lá da igreja anglicana lá na Inglaterra, que disse essa semana que era natural o medo dos europeus diante da vinda de imigrantes islâmicos para a Europa, né? Que era natural, não era xenofobia, não era não gostar de imigrantes, preconceito com eles. Não, certo? Então vamos deixar claro isso. Medo é uma coisa e covardia é outra, né? E xenofobia também é totalmente diferente. Há esse medo de acontecer. Mas quem é que está promovendo isso? Não, eu entendi claramente, mas o que eu estou tentando colocar é, se o meu filho morre, vamos lá na passeata agora, depois de ver um monte de idiota lá daquele. Cara, meu filho não tem nada a ver com isso.
o filho do meu vizinho. Sim. Não adianta eu dizer aqui, mas viu quem provocou foi... O fato é que meu filho morreu e não precisava morrer. Ou que o filho de alguém morreu e não precisava morrer. Então, o fato de ser alguém... Não, mas quem provocou não foram eles, não foram... Né? Tudo bem, mas e aí? Alguém perdeu uma vida. Será que não poderíamos evitar? Será que não tem jeito de fazer? É isso que eu estou... Porque talvez nem haja uma forma de fazer, né? Como seria evitar? Como que nós evitaríamos? Deixar do jeito que está. Não, mas ele está falando com referência ao Lula apenas. Não tem como. Que deveria, como poderia? Não tem jeito. Eu ia concluir, talvez nem haja um jeito de fazer isso. É isso que eu ia concluir aqui, fechando. Mas o que eu digo não é importante pensarmos primeiro? Será que não existe mesmo um jeito de fazer isso de uma forma menos impactante, menos dolorida possível? Eu acabo concordando com aquela frase do Stalin, né? Balas mudam com mais facilidade um governo do que votos. Sim, sim. Lamentavelmente é uma verdade. Como que o Lula será punido será punido de outra forma? Não sei como. Não prendam ele. Pronto. Trabalho voluntário. Só se ele fizer delação premiada? Não, trabalho voluntário. Bota ele para carpir estrada. Olha, eu tive, por exemplo, talvez nós não tenhamos, nós estamos sendo muito simplistas, né? Talvez. Mas tem, gente, o homem foi à Lua faz tempo, já voltou. 69. Tem gente lá, né? Hoje a medicina... Há quem não acredite. Nós entramos num nível de, pelo menos boa parte da humanidade, de conhecimento bastante interessante. Nós progredimos bastante. Né? Então, por exemplo, a palestra ontem em Curitiba, que nós não fomos, que muitos foram, né? Esses vídeos, ela servia, essa forma de esclarecimento, isso não é uma forma também de conscientizar, de preparar o país para... promove mudança. Talvez ela não seja suficiente para... Né? Mas pode ser que haja meios, pode ser que não haja também, mas no mínimo tem que haver um esforço para... É nesse sentido que eu me expresso aqui. Vamos para uma pausa e retornar. Avistei o camburão, abri a porta, o japonês então falou: vem pra cá, você ganhou uma viagem ao Paraná. Ai meu Deus, me dê... Ouvintes da Rádio NBC FM, retornamos com o nosso programa Eles e Ela. Olha, a gente estava tentando aqui, fora do ar, achar um outro assunto, né? O Euclides até citou aí a final da novela. Mas a novela de maior sucesso hoje é a Lava Jato, não adianta. Também sobre os presos que estavam carpindo rua, mas estavam indo para a praia tomar banho. Às vezes dar umas fugidas aí. Agora, para os trabalhadores, uma notícia para os trabalhadores que são sindicalizados. Não que a gente já conversou aqui também a respeito de sindicatos, né? Mas, como diz o Gilmar Mendes, foi instituído esqueci a palavra, deixa eu achar aqui que depois eu vou falar sobre sindicatos. A Central Única dos Trabalhadores distribuiu um manual para todos os sindicatos vinculados à CUT, pedindo o seguinte: diante dos graves acontecimentos ocorridos nesta sexta-feira, dia 4, a Central Única dos Trabalhadores orienta sobre algumas ações de comunicação urgentes, a exemplo do que está sendo feito na CUT Nacional. Seguem algumas sugestões. Nos sites, e isso para todos aqueles sindicatos que são vinculados à CUT e receberam esse manual. Então eles orientaram para que colocasse nos sites de cada sindicato o seguinte: divulgar no site de cada entidade somente matérias em defesa de Lula. A ideia é substituir todas as matérias que estejam atualmente nos sites por notas de apoio, nacionais e internacionais, reproduzir matérias e entrevistas de pessoas do nosso campo que falem sobre a tentativa de golpe e se posicionem em defesa de Lula e da democracia, etc. O site da CUT Nacional está sendo atualizado a todo momento com essas matérias, podem ser reproduzidas de lá. Redes sociais: em qualquer postagem, seja no Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, usar a hashtag
Lula valeu, não é? Lula vale a luta para unificarmos nossas ações. Nos perfis pessoais, mudar a foto do perfil para uma foto pessoal com Lula ou uma foto de Lula. Nos perfis institucionais, mudar a foto de capa do Facebook para uma foto de Lula com o povo. Não aceitar provocações e bloquear pessoas que estejam fazendo provocações. Isso a gente já faz. Quando tem um petista lá enchendo a minha paciência, eu bloqueio. Porque eles não têm argumentos. Se eles tivessem argumentos, tudo bem, mas vão lá com blá blá blá. Eu faço diferente. Eu faço eles me bloquearem. Ah, tá. Porque eu vou com argumentos e argumentos e argumentos, aí eles não tem como, eu vou em bloqueio. Mas temos que parece uma zica. Quando postar algo no Facebook, dar um intervalo de pelo menos 30 minutos para que o conteúdo fique em evidência, senão a postagem não aparece. Gravar pequenos vídeos em defesa de Lula e da democracia e postar nas redes. Postar fotos com plaquinha usando a hashtag Lula vale a luta. Orientar nossa militância a pessoas do nosso campo sobre as ações e atividades que estão sendo organizadas em defesa de Lula. Mandar para o endereço tal informações de ações e atividades que estão sendo organizadas em defesa de Lula, especialmente em conjunto com movimentos sociais, para que possamos divulgar amplamente. Em São Paulo, por exemplo, está marcado um ato às 18 horas na quadra dos bancários. Saudações cutistas. Sérgio Nobre, secretário-geral nacional, e Rony Barbosa, secretário nacional de comunicação. Então, trabalhador, sabe aquele dinheiro agora que do seu salário de março, que vão descontar um dia? Boa parte desse dinheiro será usado para esse tipo de coisa. Entendeu? Suas mensalidades, o seu sindicato, ele não tem que ficar que somos defendendo, obrigatório. Somos obrigados a pagar. Ou seja, o dinheiro... Tu não tens as condições de escolher se tu quer pagar ou não para financiar esse tipo de panfleto que eles estão divulgando nos sindicatos para auxiliar o governo corrupto a se manter no poder. Ou seja, o dinheiro do trabalhador, que era para defender o trabalhador... Defendendo o Lula. Está defendendo o Lula. Que se autodenomina jararaca. A questão que se coloca é... Tu acho que levasse quase 5 minutos aí lendo onde estão os direitos dos trabalhadores? Do trabalhador. Quando um sindicato é criado, ele tem legalmente uma finalidade, que é defender os interesses do trabalhador. Interesses do trabalho, o trabalhador na sua relação de trabalho. Não é? E é para isso que se contribui. Então, a questão que se deve colocar é: essas instituições, elas estão cumprindo com a finalidade delas? Existe algum direito dos trabalhadores ali sendo reivindicado? Dos trabalhadores que não estão recebendo os salários, muitos não receberam os 13º ainda, porque as empresas ou as prefeituras não conseguiram pagar em razão disso tudo que está acontecendo. Tem alguém... Existe alguma coisa nesse sentido? Não, o que a gente vê é uma deturpação da própria finalidade, né? Ele passa a ser usado como um instrumento político, claramente. Partidário. Porque político o sindicato né? Na sua, né? Sim, uma entidade política. Na verdade, político. Mas não político partidário. Ele não deve ser político partidário. A questão é lógica que toda instituição ela tem a finalidade, ela tem uma política, né? A empresa ela tem uma política, enfim. As relações humanas têm. Mas só que a política do sindicato deveria ser a política que se relaciona com o trabalho, né? Com as relações de trabalho, com os direitos trabalhistas, enfim, e não com o político partidarismo, né? Com a defesa de partidos. Então, é de se refletir, né? Para onde que vai a minha contribuição, né? Aquela, como eu não tenho opção, eu tenho que pagar. Ela está financiando o quê? Eu peguei aqui uma informação no Globo, só que essa informação ela é de 2013. Eu vou dar uma lida aqui só para a gente ter a noção do que é os sindicatos. Nos últimos 8 anos, foram criados no Brasil mais de 250 sindicatos por ano. De 2005 para cá, 2.050 sindicatos surgiram no país, somando 15.007 sindicatos. Somente neste ano já nasceram 57 novos sindicatos.
para que tanto sindicato? Qual a finalidade de ter tanto sindicato? Será que isso auxilia mesmo a produção e a geração de emprego no Brasil? Será que eles realmente fazem essa política de proteção? Ou, na verdade, eles mais atrapalham as empresas que querem gerar a produção do que beneficiam os trabalhadores? Eu acho que esse problema de prejuízo às empresas é em razão da ideologia dos sindicatos. Os sindicatos dos advogados, eles fizeram uma crítica ao Moro, se não me estou enganado, o sindicato dos advogados de São Paulo encaminharam para o CNJ uma crítica ao Moro, uma reclamação. Uma manifestação. Usaram o nome reclamação, não sei se é o termo jurídico. Os sindicatos dos jornalistas, apoiando o Lula. Evidentemente que quem faz parte desse sindicato são pessoas vinculadas a partido que apoia o governo. Um governo que tenta a todo momento cercear o direito de liberdade de imprensa. Como é que um sindicato de jornalistas vai sair em defesa desse mesmo governo? Então aí é que está o problema dos sindicatos, quando ele toma um viés político partidário. E é o caso da CUT que nós estamos vendo aí. Então, mas já estão querendo tirar, né, o imposto sindical. Já tem uma lei querendo um projeto de lei. Eu acho um retrocesso. É porque hoje está muito em evidência, infelizmente, né? E também não é por acaso, a evidência ela se justifica pelos atos que estão acontecendo, o lado negativo da coisa. Por exemplo, a questão político-partidária realmente ela é nociva, não que a relação político-partidária não seja importante, mas dentro do seu âmbito, que ela não pode entrar na esfera sindical e tal, né? Porque deturpa a própria finalidade. Esse é o negativo. Agora, nessa relação, não podemos esquecer que a empresa, seja em que regime for, a empresa ela visa lucro. E o máximo lucro possível. Na relação capital-trabalho, é necessário que haja uma instituição para defender-os e para tentar equilibrar essa relação. Porque senão o trabalhador, que somos nós, inclusive, vamos ficar vulneráveis. Isso não poderia ser feito com pessoas? Por exemplo, não existe, eu desconheço países aí que estão chamados melhor, que não tenham sindicatos, né? Que não tenham. Agora tem que ter finalidade clara. Tem que ter a finalidade clara, a finalidade dos direitos do trabalhador. Tem que ter uma legislação que se respeite, né? E o problema é que aqui tudo é desvirtuado. Mas eu acho que acabar com os sindicatos seria... Aliás, tirar o financiamento dos sindicatos seria meio que praticamente decretar o fim deles. Eu acho que bastava, por exemplo, o seguinte, uma firma ali, uma empresa com 300 funcionários, os 300 funcionários vão fazer ali uma associação dos funcionários, sem precisar de um sindicato externo para representá-los. Aquele sindicato externo está ali, ele está contaminado com viés ideológico, com viés partidário, ele vai ter poder, muitas vezes até para chantagear o empresário. Então pega entre os próprios funcionários, faça entre os próprios funcionários. Pronto, eles conseguem melhor do que sindicatos externos equilibrar essa balança. Mas a ideia central, na verdade, é essa, né? Depois ela foi sendo... Sim. Né? Ela foi sendo deturpada. E hoje a gente chegou no nível... Depois ela foi a um ato político, né? Aí hoje... entrou realmente a política. Hoje faz-se tudo menos defender o interesse aquele do... Se você for pegar para ver ali o vídeo da Gabriela, que é a deputada federal de São Paulo, como é que os sindicatos levantavam dinheiro para a campanha do PT no ABC Paulista, como começou,
Os líderes sindicais iam nas empresas com arma na cintura, sentavam na mesa lá do dono da empresa, e meu filho, abre a carteira aí que tem eleição esse ano, a gente precisa de dinheiro. Era assim que funcionava, é uma máfia. Sabe, é uma máfia. O sindicato que nasceu principalmente ali no ABC Paulista, que é uma máfia, a CUT é uma máfia. Né? É os mesmos moldes da Cosa Nostra, da máfia italiana. Aliás, Central Única dos Trabalhadores, o nome melhor seria Central Única do Partido, né, dos Trabalhadores. Do Partido dos Trabalhadores. O que não assim é difícil de entender é essa vinculação, se identificando com o próprio partido. Sabe? Perde a conotação sindical, né, da relação trabalhista. Completamente. E chegou num ponto de se identificar mesmo com do partido. Como partido. Isso aqui não pode... Não, tanto CUT, MST, né, eu acho que o único sindicalista que eu vejo que faz uma oposição ao governo, e não é sempre, é o Paulinho da Força Sindical. Né, mas também não é lá uma pessoa muito louvável, não é uma pessoa muito digna de elogios, né, digamos assim. Ele é, digamos assim, é um rival pelo poder, não por uma mudança de sistema ou alguma coisa. Então, se a gente for parar para ver, todos os sindicatos estão corrompidos. A concepção de sindicato ela deixou de existir, né? Hoje existe são braços dos partidos, né? Esse é o problema. Deturpou E não há participação dos sindicalizados na administração e posicionamento dos sindicatos. Não há. É do grupo que está... É o grupo que está na diretoria, que comanda, né, de um modo geral, é isso. Não estou dizendo que todos, mas do modo geral o que nós vemos é isso. O grupo que comanda o sindicato, ele não possibilita nenhum debate com a massa sindicalizada. Não ele toma as atitudes, ele faz as ações que eles pretendem e sem dar ouvido aos sindicalizados. Eles adoram usar termos como luta, democracia, isso tudo sem promover a democracia realmente e lutar só pelo interesse deles, né, e daqueles que eles estão representando. Né? Isso é um problema. Hoje mistura-se as bandeiras, né? A bandeira do sindicato e a bandeira do partido juntos. Vamos trançar mais quem. E várias ONGs, né? Pega, por exemplo, a UNE, União Nacional do Estudantil. Estava na entrevista do Lula quando ele... A própria UNE já está ligada ao PT também. Ou seja, o PT, ele abraçou esses sindicatos, abraçou essas ONGs de estudantes e tudo mais, mesmo porque a gente sabe que o ambiente universitário é um campo, campo da esquerda, né? Quando eles viram que eles não iam dar conta de derrubar um regime militar, eles pensaram, bom galera, vamos virar professor, vamos invadir as universidades, né? Eu viro professor, tu vira jornalista para difundir as ideias, e ali formou-se a inteligência, né? Que é chamada inteligência, vão difundir as ideias da esquerda. Então hoje vê ONGs que eram para estar combatendo a corrupção, como a UNE, que eram para estar pedindo mais liberdade na economia, porque hoje a gente ocupa um ranking baixíssimo de liberdade econômica, estão ali alinhados ao governo. Vai me dizer que isso é de graça? Não é. Sabe, quem comanda está ganhando para isso. Vocês não tenham dúvida disso. Como é que é o nome lá falando de UNE, que é o nome lá do senador, lá da UNE? Me esqueci o nome aquele lá do tempo do Collor, do cara pintada. O Lindenberg Farias. Eu estou tentando encontrar aqui o... Falando o Collor, lembramos do Farias, do PC Farias, já veio. PC Farias teve uma morte natural? Não, o caminho que estava seguindo naturalmente, a morte seria aquela. Exatamente, o caminho que estava seguindo naturalmente eu queria... Morreu no mesmo dia do Tim Maia, né? Foi no mesmo dia do Tim Maia. Aquele... O discurso do Lindenberg Farias no Senado, e houve aquela contraposição do senador do PSDB nessa semana. Como é que era o nome do senador do PSDB? Que disse que ele cuidasse, né, que ele preservasse o histórico dele, né, de luta pelos estudantes, senão ele ia deixar de ser cara pintada para ser cara lavada. Né? Não acompanhei isso. O cara detonou o Lindenberg Farias ali, né? É bem que quando a gente vê, né, lá em Brasília o PT e o PSDB se brigando, sabe, parece assim uma brigacinha entre o Sauron e o Darth Vader, né? Uma guerra de dois monstros, cara. É que a diferença do PT e PSDB qual é? O PSDB é o esquerdista estudado. De gravata. O esquerda de gravata com diploma de graduação.
Não tem diferença. A matriz econômica de ambos os partidos é a mesma. A mesma. Assim, a economia estagnou-se e continua cada vez indo para o ralo. A economia é a mesma, as políticas sociais é a mesma. Foi na época do Fernando Henrique que se começou com os programas sociais no Brasil, né? Era o Bolsa Família, o Vale Gás, o Vale Leite, até bastante criticado pelo PT na época, né? Que o PT dizia que isso aí ia fazer o pobre voltar com o estômago, não com a cabeça. Aí o PT foi lá e ganhou a eleição com o programa Fome Zero, que eu nunca vi surtir resultado nenhum naquele Fome Zero. Até a Gisele Bündchen fez uma doação lá pro Fome Zero e se atrapalharam, né? A gente vai depositar isso aonde? Deve estar lá no cofre do Banco do Brasil, lá do Lula, né? Junto com o crucifixo do Aleijadinho. E por fim, o Lula ampliou tudo isso, né? Sem pedir... Institucionalizou, né? Sem pedir algo em troca do beneficiário. A única coisa que eles pedem é o seguinte: o teu filho tem que estar matriculado. Mas eles não acompanham frequência. Né? O que deveria ser pedido é uma qualificação profissional de quem está recebendo. De quem está recebendo. Mas é que o objetivo ali, na verdade, não é o combate à fome. Senão haveria esse critério. Porque o programa... Isso o capitalismo faz muito bem. O programa em si, ele é bom, se ele tivesse uma finalidade clara, se ele cumprisse com a finalidade. Mas, na verdade, o objetivo desses programas do governo é atender o maior número de pessoas possíveis. Porque o que importa é a quantidade de pessoas que vai votar em mim. Não importa ele estar precisando mesmo ou não. E atinge um quarto da população. Na verdade, é uma forma de comprar o voto antecipado, né? Trocar o voto por... bolsa-voto. Não é acabar com o problema da fome. O Reagan... que não tem o controle que deveria ter. Quanto mais, melhor. E foi assim que se elegeram, né? Queira ou não, foi assim que se elegeram. Botou todo... Para permanecer. O Ronald Porque Reagan... a propaganda deles ainda continuam com a mesma temática se nós não estivermos no poder, vocês vão perder isso. Vão perder os benefícios sociais adquiridos. Que foi durante a campanha, foi o que se trabalhou, né? O Ronald Reagan, quando venceu o Carter, né, na eleição, o Carter estava concorrendo à reeleição e perdeu para o Reagan. Estava num processo de ampliar o assistencialismo nos Estados Unidos, né, com programas sociais. Aí perguntaram para o Reagan, né, se ele ia dar continuidade àquilo, né. O Reagan então falou uma das frases mais fantásticas da vida dele, né. O melhor programa social é o emprego. É o emprego. Com certeza. Não tem. Então assim, eu não sou contra o governo promover esse auxílio, mas desde que peça alguma coisa em troca. E veja a evolução, né? Vocês pediram o voto? Eu li, não foi na revista Veja, não me lembro qual foi a revista. Uma mulher no Rio Grande do Sul, 32 anos, ou seja, em idade produtiva, recebendo o Bolsa Família, né, era 400 e poucos por mês, e ela dizendo, né, o que eu teria que fazer sem isso? Eu teria que fazer faxina. Poxa, ou seja, eu não quero trabalhar mesmo, vocês vão ter que me sustentar. Então isso gera revolta. Isso gera uma certa revolta. Então eu até entendo quando algumas pessoas vão um pouco mais acaloradas falar sobre isso e acaba até xingando quem recebe esses benefícios, né? Então eu acho que o que falta é pedir uma contrapartida do beneficiário. Tu vai ter que pelo menos terminar o ensino médio, depois se quiser fazer uma faculdade, talvez a gente estenda esse programa até tu terminar, desde que não faça licenciatura, pelo amor de Deus, que já está saturado, né? Alguma coisa em troca. Eu achei que pode complementar? Assim, a política assistencialista, ela não consegue sustentar assim, a nossa economia... E pior, ela deturpa a moralidade de uma nação toda. Tá, vamos pegar a Suécia, por exemplo. A Suécia adotou o laissez-faire, que é o livre mercado de verdade, aquele puro, adotou durante 40 anos. Tiveram o maior crescimento econômico que algum país teve já em toda a história da economia mundial. Depois daquilo, agora nós vamos para o Welfare State, né, que é o estado de bem-estar social. Começaram a dar um monte de benefícios. Em 10 anos, os pedidos de auxílio doença subiram 50%. Em 2015, o governo foi investigar esse pedido. 80% não se justificavam. Então, estava corrompendo um dos povos mais trabalhadores do mundo. Né? Ele detona, esses auxílios detonam com a moralidade das pessoas. Se meu vizinho está recebendo parado, eu também posso.
Sabe por que eu vou trabalhar? Eu vou pedir a minha saída da empresa, vou receber ajuda mensal e vou viver a fazer mais uns biquinhos por fora. Pronto. Lamentavelmente, né? Qualidade de vida. Exatamente. Achei aqui o senador Cássio Cunha Lima, que respondeu ao Lindenberg Farias. Foi governador cassado da Paraíba. Mas o que ele falou pro Lindenberg vale a pena ouvir. Não, eu vi isso daí, ele foi o Coringa, né? Ele foi aquele vilão legal, aquele vilão que a gente se simpatiza. Malvado favorito? Meu malvado favorito, mais um. Já tem pouco já. Vou colocar o áudio aqui. Farias, é natural que Vossa Excelência suba à tribuna para defender o presidente Lula, o que é absolutamente compreensível dada a sua filiação ao PT, suas relações pessoais com o presidente Lula, portanto nada a reparar nesse fato. Ocorre que Vossa Excelência, toda vez que há pretexto de defender o presidente Lula, sempre tenta atacar membros do PSDB, como mais uma vez fez nessa tribuna. Eu vou repetir o que já disse em outros momentos. O PSDB não desqualifica instituições. O PSDB não transforma ou tenta transformar em heróis do povo brasileiro condenados pela justiça. Condenados pelo Supremo Tribunal Federal, que na sua composição majoritária hoje tem ministros e ministras, todos eles honrados e honradas, indicados durante o governo do PT, que comanda esse país há mais de 13 anos. É impressionante a falta de coerência do Partido dos Trabalhadores, e desculpe com máxima vênia, inclusive de Vossa Excelência, porque não faz muito tempo que um mantra habitual, usual, era enaltecer a quantidade de investigações. Vocês fizeram disso uma bandeira, um discurso político, dizer, olha, nunca se investigou tanto, porque o governo permitiu que a Polícia Federal, que o Ministério Público investigasse, como se a independência e a autonomia do Ministério Público, da própria Polícia Federal, não estivesse dentro da nossa Constituição. Senador Lindenberg, esse ano eu farei 30 anos de vida pública com o exercício de mandato. Minha primeira eleição foi em 1986 como deputado constituinte, com muita honra, representando a Paraíba. Se considerar o início da militância que tive ainda no movimento estudantil, quando meu pai era caçado pela ditadura, na luta pela democracia, na luta da anistia, depois das eleições diretas, eu já vou para pouco mais de 38, 40 anos de militância política. E nesse intervalo de tempo, fazia tempo que eu não via uma análise tão inconsistente como Vossa Excelência faz nesse instante. Uma análise que está protegida pela sua imunidade parlamentar, mas que revela no desrespeito não só a instituições, mas a brasileiros sérios. Uma das primeiras frases que Vossa Excelência disse no seu pronunciamento, nessa tentativa retórica vã de mudar a realidade dos fatos, porque o que se tenta é politizar uma ação que é da polícia. Tenta-se trazer para dentro da política um assunto que é da polícia, que é da justiça. Ao atribuir a uma postura de falsos brasileiros, aqueles que, pelo contrário, dão um sentido de brasilidade ao seu viver, ao seu trabalho, ao seu mistério, quando tentam desvendar a verdade. E Vossa Excelência foi mais além, tratou homens da estirpe moral, da conduta ética de um Sérgio Moro, dos que compõem a Operação Lava Jato, de sequestradores. Claro. O depoimento coercitivo pode até ser criticado. Há margem para você discutir se foi abusivo ou não, opiniões diversas nesse sentido. Agora, chegar ao ponto de dizer que são sequestradores, ou seja, são criminosos, aqueles que exatamente estão combatendo o crime, é muito. Eles respeitaram a lei. Chamar de ilegal. Mas quantas vezes a lei foi desrespeitada? Eu não vi Vossa Excelência uma única vez subir a essa tribuna para se contrapor às outras 117 conduções coercitivas no âmbito da Lava Jato. Eu vou falar sobre isso. Foram 117. Se fosse a primeira, mas foram 117 conduções coercitivas no âmbito da Lava Jato e Vossa Excelência não se manifestou. Agora, chamar de sequestradores, tratar como grupelhos, é um absurdo. O Brasil está assistindo Vossa Excelência, senador. Tenha respeito à sua história. Claro que tenho. Tenha respeito à sua trajetória de cara pintada para não se transformar num cara lavada, pelo amor de Deus. Porque o argumento que vem sendo trazido nesse instante de
a pretexto de defender Lula, tem que atacar Fernando Henrique. Nós não somos o polo oposto ao PT, não. Nós temos uma alternativa diferente para esse país. A sobrevivência política do PT talvez seja só esse confronto com o PSDB, e nós não vamos entrar nesse jogo, porque nós temos um olhar para o futuro, e o que estamos fazendo aqui, ao defender o impeachment da presidente Dilma, além de estar respeitando a Constituição e defendendo a legislação em vigor, além da possibilidade de cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral, é buscando uma saída, porque o Brasil já parou faz tempo. O Brasil está paralisado, estarrecido faz muito tempo, com pessoas sendo castigadas pela incompetência e por esse desmando. Então, a retórica que Vossa Excelência usa, me perdoe, é de uma inconsistência. Fazia tempo, digo com sinceridade, que não vi uma análise política tão pueril, tão frágil, quase que desesperada, de tentar, com muito fanatismo, trazer para dentro da política um assunto que é da polícia e desqualificar, atingindo a honra de homem. Eu sequer conheço o doutor Sérgio Moro, sequer o conheço. Mas o povo brasileiro com certeza vai repudiar as palavras de Vossa Excelência nesse instante ao atacar a honra de Sérgio Moro e de todos aqueles que compõem a força-tarefa da Lava Jato. Vossa Excelência está sob imunidade parlamentar, todas as suas palavras estão protegidas pela Constituição, mas eu não posso, em nome do povo brasileiro, não em nome das pessoas atacadas, mas em nome do nosso povo, deixar de trazer uma palavra de solidariedade a todos aqueles que fazem a força-tarefa da Lava Jato, porque esses sim são verdadeiros brasileiros. Vocês ouviram o senador Cássio Cunha Lima respondendo ao discurso do senador Lindenberg Farias, do PT, no Senado. Estávamos conversando aqui antes sobre, fora do ar, sobre algum tema local, e o Alisson sugeriu. Não, só uma informação que me chegou agora há pouco. Pera, só um momentinho, Alisson, deixa eu ligar o teu microfone. Pois não. Tá. Obrigado. Só uma informação que me chegou agora há pouco. Segunda-feira na Câmara de Vereadores, né, poderá ter a presença do prefeito Jaison Cardoso, né? Parece que foi falado alguma coisa hoje a respeito dele em uma outra rádio aí, e ele parece que está indo para lá para dar resposta. Isso quer dizer que o clima vai esquentar. Vai. Isso quer dizer que estamos virando de Maruí. O Alisson comentou fora do ar sobre o artigo que eu escrevi no meu blog, questionando os mesmos candidatos. Em Bituba tem sempre os mesmos candidatos a prefeito. Então nós temos toda uma geração que nasceu, passou a adolescência, juventude, está na vida adulta, sabendo que vivendo, né, políticas com os mesmos candidatos a prefeito: Osni, Beto, Jaison. Eu peguei, quer ver, Eduardo Elias, Jerônimo, Luiz Dário Jerônimo, Osni, Beto e o Jaison. Teria que incluir aí o Jerônimo, né, que também foram 2 mandatos não consecutivos. Mas o questionamento que eu fiz no meu blog é o seguinte: tantos partidos políticos e nenhum outro consegue parir um candidato a prefeito, ou esses mesmos partidos que governam em Bituba há tanto tempo. Mas o eleitor quer outro. Espera, deixa eu concluir aqui o meu pensamento. Não conseguem formar outros candidatos dentro de seus partidos. Sempre os mesmos, né? Então, Jerônimo foi candidato 2 vezes, preparou o sobrinho. O sobrinho perdeu a eleição em 2012, no dia seguinte à derrota ele já era candidato a 2016. Beto foi prefeito 2 vezes e pretende retornar. Jaison quer ir à reeleição. Osni, até um tempo atrás, saiu no jornal dele que ele também se colocava como candidato a candidato. E está preparando o filho? Está preparando o filho. Então nós estamos em Bituba sempre enredado, né, na mesma... Sempre os mesmos candidatos para prefeito.
numa alternativa. Os mesmos nomes, as mesmas linhagens de política. Mas aí eu culpo um pouco o eleitor, viu? Eu culpo. Não, com certeza. Sim, também. Com certeza. A culpa está no... Porque, vamos tirar a eleição de 96, quando o Osni venceu a primeira vez. Nós tínhamos um candidato alternativo na época. Eu votei no Kadir naquela época. O Kadir perdeu para o Osni. Nós tínhamos Lagoinha. Era um candidato alternativo. Levou 726 votos, se eu não me engano. As pessoas não querem mas os partidos também não deixam se criar dentro das suas siglas outros nomes. Existem grupos dentro de partidos que comandam o partido e não deixam criar. E é por isso que existem tantos partidos. Que também acabam sendo sugados pelos maiores. Mas aí que vem que não adianta, uma briga contra um gigante e acabam se abraçando no gigante. Não sei se a situação seja essa, Alisson. A gente vê que outros partidos são criados em Bituba para conseguir apenas um cargo. Os pequenos partidos montam um diretório, na verdade uma comissão provisória, com 6, 8 pessoas, e a gente sabe qual é o interesse. Isso não é só em Bituba, isso é no Brasil. Esse é o nosso mecanismo político. Mas queríamos falar de um fato local, então tem isso para debater. Eu acho que os partidos têm que ser mais dinâmicos, em produzir mais candidatos. Mas quando a gente trouxe o prefeito aqui, que ele disse que realmente não se debate dentro da sigla partidária dele questões eles ideológicas, vão fazer o que está pela frente. Então a gente e todos praticamente, nós dois estamos lá filiados no PR, Alisson. E o que é que nós conseguimos até agora? A gente vê qual é a mentalidade, que não foge dos demais. Não há uma mentalidade de realmente debater política. Quando a gente vai debater política, lá o que acontece? Não pode. Não pode. Tem que mandar fotinho do sol dando bom dia para todo mundo. Talvez a questão esteja aí, nós vivemos um estado de alienação cada vez maior, parece, as pessoas não leem, as pessoas não estudam, as pessoas não se formam. Até aqueles que poderiam ser melhor preparados, que fossem, tem as famílias tradicionais, que fulano foi prefeito, o filho foi prefeito e o filho do filho, assim, como é que se investisse, vamos preparar já vamos mandar estudar, vamos formar politicamente essas pessoas, com conhecimento de economia, dos vícios dos pais, dos tios, dos avós. E aí isso induz ao atraso, Eu continuo acreditando nessa coisa nessas novas possibilidades que estão ganhando corpo agora da sociedade civil organizada. Eu acho que daí talvez surjam novos líderes, apesar de a gente estar num estado de incipiência ainda tão grande que elas não estão sendo bem utilizadas ainda, Existe uma certa também, mas é um processo, é um início. Eu acredito que as associações, os observatórios, como falo sempre aqui do Observatório Social, vão ganhar corpo, vão se conscientizar, e a partir daí a gente, quem sabe, tenha novas possibilidades, porque senão é o mesmismo que vai... Já que o Sérgio quer deixar essa questão aqui em Bituba, aqui existe uma característica que a gente não vê nem em Maruí, que aqui o pequeno, quando ele começa a representar uma ameaça a um grande, ou quando o grande detecta que o pequeno pode vir a se tornar uma ameaça, meu amigo, o cara tá lascado. O cara vai virar na boca do povo viado, corno, cheirador. É isso. É maluco. Eles detonam com a pessoa. Isso existe ainda nos dias de hoje em Bituba. Se souber explorar isso, leva uma porção de votos, hein? Não é que hoje em Bituba... pode ser. Hoje em Bituba tem um monte aí de ex-prefeito que na boca do povo, quando bebe, vira moça. Mas quem é que lançou isso? A oposição. Tem um monte de aquele lá é um cheirador. Quem é que lançou isso? A oposição. Aquele lá lançou isso. A oposição, e às vezes não é nem a oposição. Às vezes são pessoas dentro do próprio partido que já querem podar o pequeno, deixar ele lá embaixo, porque ele pode vir a ser uma ameaça. Isso acontece muito em Bituba. Então eu digo isso até de experiência própria. Eu fui vítima disso. E ainda sou, nos dias de hoje, um pouco vítima disso. Então isso é uma mentalidade primitiva. Isso é uma coisa que nunca se viu nem em Imaruí.
pelo menos o respeito à pessoa do teu adversário sempre teve. Sempre respeitar a integridade. Não, porque se alguém fosse lançar um boato do Bittencourt, levava um tiro na cara, né? Mas sempre teve isso. Nunca se viu naquela briga do Lúcio, falecido Lúcio, com o Odimar, que foi a eleição mais acirrada que Maruí teve até hoje. Não se viu o pessoal do Odimar atacar a imagem do Lúcio, amanhã o pessoal do Lúcio atacar a imagem do Odimar. E agora em Bituba não, né? Em Bituba é complicado. Aqui realmente é um caso de polícia. São ataques pessoais, São né? ataques pessoais. Não é ataque ideológico, né? Não é ataque de ideias, né? Não é ataque de ideias. Eles querem já, quando eles veem que a pessoa pode vir a representar uma ameaça, eles já vão lá, começam a detonar com a pessoa de boca em boca, que em Bituba tem uma classe que é profissional para isso, tanto de um lado quanto de outro. Eu digo por isso porque eu conheço os dois lados. E é aquele negócio, vamos começar a lançar de boca em boca em certos grupos, daqui a pouco essa mentira vai ser tão repetida que vai se tornar uma verdade. Né? Isso acontece em Bituba. Mas tu, Sérgio, eu não li o teu trabalho lá, mas chegou a alguma conclusão, assim, tu só levantou a questão? Eu levantei a questão apenas para discussão e... É difícil de se explicar também, né? Mas acho que a falta de formação talvez seja... A falta de interesse, né? Da própria comunidade também, né? Porque as pessoas querem mudanças, mas não querem se envolver. Não querem se envolver. As pessoas não querem se envolver. A gente reclama por mudança. Um dia me perguntaram assim, mas são as mesmas pessoas, né? Assim, tu estás envolvida, tu se dispõe a fazer a diferença. Não, então não reclama, é o que nós temos. Exatamente. Então tu tem que escolher o que já tem aí. Essa é a oferta que nós temos. O produto que nós temos é esse. Escolhe o pior, o menos pior. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Euclides, obrigado pela presença. Obrigado, Sérgio. Obrigado, colegas. Obrigado aos ouvintes. E até a próxima semana. Gislaine. Eu agradeço a todos a audiência. Eu quero deixar aqui uma frase da Ayn Rand. A riqueza material não é alcançada por força bruta. Ela é alcançada pela inteligência humana. Ela é alcançada pelo pensamento e pelo trabalho de homens livres. Homens que não são escravizados e ordenados pelo Estado. Um bom final de semana a todos e participem das manifestações, ou se não conseguir participar, pelo menos fale de política, divulgue as manifestações, faça a sua parte para fazer a diferença para um Brasil melhor. Alisson. Agradecer, Sérgio, mais uma vez a paciência dos nossos ouvintes, pedir desculpa pelo desabafo final que eu fiz, porque quando se fala em política local, realmente eu tendo a ser um pouco explosivo, né? Mas também convocar a todos para amanhã estarem nas ruas, Florianópolis ou Tubarão, se manifestarem contra esse desgoverno que nós temos no Brasil, né? Essa coisa que estagnou, pior que estagnou, né? Levou a nossa economia a um retrocesso. Se não puderem ir, estendam uma bandeira brasileira na janela de vocês. Se não tiver a bandeira do Brasil, bota uma camisa amarela, uma camisa verde, mas se manifestem. Mostrem a sua revolta com todo esse descaso que está acontecendo com o Brasil, com essa venezualização do nosso país. Ouvinte, ou você vai ou ela fica. E se você acha que isso não serve para nada, então pare de reclamar da sua vida, dos políticos, dos partidos, pare de reclamar de tudo, porque se você não é a favor, então você é a favor do que está no nosso cotidiano. Um bom final de semana e até o próximo